Ora, muito bem, o meu nome é Nivaldo Brito. É um prazer estar convosco através desse vídeo. Hoje vamos falar sobre um assunto que não é levado muito em conta. É um assunto que as pessoas não dão muita importância, que é as tentações. Não é? De acordo com Mateus 4:1 e 6:13, o Senhor Jesus disse: "E não nos deixes cair em tentação." De modo que o próprio Jesus Cristo, ele, quando começou o seu ministério terrestre, ele foi tentado pelo diabo e ele ensinou-nos também que devemos pedir a Deus que não nos deixeis cair em tentação. Mas esse é um assunto muito importante, mas as pessoas não dão importância a este assunto. Por isso vamos considerá-lo neste vídeo. De maneira que considerar o que aconteceu com Jesus pouco depois do seu batismo nos ajuda a entender a importância do pedido: não nos deixes cair em tentação. Então vamos entender a importância que isso tem para cada cristão. De modo que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo, logo no início do seu ministério terrestre. Note o que é que Mateus 4:1 diz assim: Em seguida, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, retirou-se para o deserto a fim de ser ali tentado pelo diabo. Então Jesus sofreu tentações do diabo, um confronto entre Jesus e o diabo. Mas Jesus venceu, Jesus resistiu a todas as suas investidas. Agora, Jesus, uma vez vencendo essas tentações, era a pessoa mais habilitada para nos ensinar, para nos dar o exemplo a resistir às tentações. E foi isso que ele fez. Ele nos ensinou uma famosa oração chamada oração do Pai Nosso, não é? E lá, nesta oração, Mateus 6:13, ele falou deste assunto da tentação. 6:13 diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Então, o conselho que Jesus deu é que nós pedíssemos sempre a Deus para que Ele não nos deixasse cair em tentação, mas que nos livrasse do maligno ou do diabo. De modo que Ele sabia que no mundo iríamos enfrentar muitas tentações para fazer aquilo que é mau, para fazer aquilo que é contra a lei de Deus. E por isso Ele nos disse para pedirmos sempre a Deus em oração que nos livra das tentações e do diabo. Meu caro amigo ou amiga, será que faz isso? Costuma orar a pedir a Deus que livre das tentações? Eu me esforço para fazer isso. E você? Bom, se nós considerarmos que isso é um assunto de extrema importância, certamente vamos pedir isso a Deus. Agora, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Isso deve nos surpreender? Claro que não. Por que Jesus foi tentado? Não é? Mas isso foi uma cena como outra qualquer. Não, não. Este é um assunto de extrema importância. Por isso não nos surpreende se entendermos o motivo principal de Jesus a ter vindo à Terra. Muitas pessoas não sabem qual foi o motivo principal de Deus ter enviado Jesus à Terra. Muitos ouvem que, pronto, um dia ele veio para a Terra, ele morreu, sofreu, foi tentado, mas isto não é tão importante assim. Não, este é entender o motivo principal de Deus ter enviado Jesus à Terra, é a chave para se conhecer a Deus. É a chave para entender Jesus Cristo. É a chave para tornarmos bons cristãos. Não é? Agora, qual foi o motivo principal? Bem,
era para resolver as questões que surgiram quando Adão e Eva rejeitaram a soberania de Deus. Então, quando Deus colocou Adão e Eva aqui na terra, no paraíso, no jardim do Éden, eles viviam uma vida maravilhosa. Até o jardim do Éden significa prazer, deleite. Não é? Eles tinham uma vida prazerosa, deleitavam, comiam todos os frutos deliciosos, árvores boas, não é? Bebiam água límpida, cristalina, a saúde era perfeita, etc, etc. Mas eles perderam tudo aquilo. Eles rejeitaram a soberania de Deus, não é? De modo que Deus escolheu dar tempo para resolver as questões que se foi levantado. Agora, que questões são essas? Bem, vamos falar aqui de 3 questões que foram levantadas no Jardim do Éden, que foi o motivo o motivo principal de Jesus ter vindo à Terra para responder, dar a resposta a essas questões. A primeira é: será que havia algo de errado no modo como Deus criou os humanos? Então o diabo insinuou que Deus, não é, fez-nos mal feito, não é? Ou por assim dizer, que tínhamos um defeito de fabrico. O nosso fabricante, que é Deus, fez-nos com falhas. Ou seja, então estava a dizer que Deus não fez as coisas bem feitas. Esta é a primeira questão. Segunda, seria possível um humano perfeito apoiar a soberania de Deus, apesar das pressões do maligno, do diabo? Então o diabo também questionou a Deus de que, portanto, se ele disse ao Senhor Deus, dá uma oportunidade de ir à terra e pressionar os seres humanos, e eles vão te rejeitar. Eles vão abandonar os teus caminhos. Ele disse assim: eu vou seduzi-los, eu vou ludibriá-los, não é? Eu vou enganá-los, eu vou pressioná-los, vou espremê-los, e eles vão abandonar a Deus, os caminhos de Deus. Ele levantou essa questão. E a última questão: e será que a humanidade se sairia melhor se fosse independente de Deus, como Satanás insinuou? Bem, Satanás disse que ele é que deveria governar os humanos e não Deus. Ele disse: olha, se eu governar os humanos, vou deixar que eles governem, vou deixá-los à vontade. Eles vão governar a sua própria cabeça, eles vão pensar por si próprios, independente de Deus. E eles vão ser assim felizes, não é? E não vão precisar de Deus para nada. Foi isso que ele insinuou. Em Mateus, aliás, no livro de Gênesis, não é? Quando Deus disse que se comessem daquele fruto do árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, no dia que comer dele, morrereis. Mas o diabo disse: não, não morrem nada. Se vocês comerem, vão ser como Deus, sabendo o que é bom e o que é mau. Ou seja, não, se vocês comerem, vão ser deuses. Vocês serão deuses e vocês vão decidir o que é bom e o que é mau. Independente de Deus. Não vão precisar de Deus para nada. Não é? Vocês vão governar a vossa própria cabeça e assim será melhor para vocês. E vemos como é que o mundo está, não é? Vemos que hoje o mundo é governado pelo diabo e os homens, ele deixa que os homens fazem o que querem, que os homens rejeitem a Deus e escolhem governar a si próprios. E vemos como é que o mundo está de pernas para o ar, não é? Não é assim? De modo que a resposta a essas perguntas, por fim, mostraria a todas as criaturas inteligentes que a soberania de Jeová é para o bem de todos. Então, se aparecesse alguém a responder a todas essas perguntas, ficaria provado então a todas as criaturas inteligentes, os seres humanos, os anjos, todos eles iriam reconhecer de que, afinal, Deus é o legítimo soberano do universo. Não é? E a soberania dele é para o bem de todos. De modo que Jeová é santo, por isso nunca tenta ninguém a fazer o mal. Na verdade, o diabo é que é o tentador. Ele cria situações tentadoras. Portanto, o nosso Deus Jeová
Ele é um Deus santo. Ele não tenta ninguém a fazer o mal. Mas o diabo sim, o diabo é que é o tentador. Ele quer nos levar a cair em tentação. Por isso temos que orar a pedir a Deus: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, o que é isso? Como é que nós caímos em tentação? Bem, o discípulo Tiago, em Hebreus, Tiago, capítulo 1, mostra como é que se dá esse processo da pessoa cair em tentação. Tiago 1, 13 a 15, ele diz assim: mas quando alguém for tentado, não diga, foi Deus que me mandou esta tentação. Porque Deus nem é tentado por nenhum mal, nem é causador de tentação para ninguém. Os maus desejos é que são motivo de tentação para cada um, seduzindo-o e desviando-o do caminho certo. Deste modo, o mau desejo gera o pecado e o pecado, como consequência final, produz a morte. Então, Tiago está a explicar aqui como é que dá esse processo de tentação, o pecado e a morte. Então, aqui ele diz que porque Deus nem é tentado por nenhum mal, nem é causador de tentação para ninguém. Ou seja, Deus não tenta ninguém. O diabo, sim, ele é que é o tentador. Deus, pelo contrário, ele nos livra das tentações. Agora, como é que nós caímos em tentação e no pecado? Aqui diz, os maus desejos é que são motivo de tentação para cada um, seduzindo e desviando do caminho certo. Então, tudo começa no desejo. Às vezes nós vemos, não é? Vemos, por exemplo, um dinheiro, não é? Encontramos lá um dinheiro num sítio lá e sentimos o desejo de roubá-lo. Sentimos aquele desejo, mas espera aí. Não. Aquele desejo apareceu, o que é que eu tenho de fazer? Oh Deus, não me deixes cair nessa... Livrai-me, tirai-me essa ideia da cabeça de roubar aquele dinheiro. Livra-me deste pensamento mau, não é? Devemos fazer assim, pedir a Deus que nos tire da cabeça. Ao passo que, se ficarmos a pensar naquilo, não, mas era bom, e eu iria comprar isto, aquilo, era bom ter aquele dinheiro. Se ficarmos a pensar naquilo, o desejo torna tão forte, e vamos cair no pecado. Não é? Vamos cair em tentação e cair assim no pecado. Por isso é que nós temos que pedir a Deus que não nos deixeis cair em tentação e livre-nos do maligno. Não é assim? Quanto a Jesus, ele rejeitou imediatamente cada tentação, citando um trecho adequado da palavra de Deus. Então, quando Jesus era tentado pelo diabo, ele citava as Escrituras. Não é? Nós também, se nós lermos a Bíblia e meditarmos nela, certamente vamos também rechaçar as investidas do diabo, não é? Com a palavra de Deus. Porque nós não somos obrigados a pecar. Nós temos livre-arbítrio. Não é? Nós é que escolhemos se vamos ceder à tentação ou não. Embora temos a inclinação de pecar dentro de nós, mas com a ajuda de Deus podemos ser vencedores. Jesus provou isso. Jesus deu a resposta. Ele veio resolver todas aquelas questões que o diabo insinuou. Dessa forma, ele defendeu o direito de Deus ser o soberano do universo. Nós também queremos imitar o exemplo de Jesus Cristo. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do maligno.